Bom dia, galera. Aqui é o Mairene do canal Pastor JC. Gostaria de falar com vocês hoje sobre Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles foram missionários, por assim dizer, que saíram pregando o Evangelho do Senhor. E em determinado momento da caminhada deles, eles encontraram uma jovem, a qual ela tinha um espírito de adivinhação. E quando ela viu Paulo e Silas, elas seguiam e diziam: olha, eles estão pregando o Evangelho, eles estão falando de Cristo. E o povo seguia eles. E aquilo foi incomodando Paulo. E em um determinado momento, Paulo se cansou, virou para aquela jovem e disse ao espírito que estava nela, né? Eu te ordeno, sai em nome de Jesus. E aquele espírito saiu. E as pessoas que ganhavam dinheiro com ela, porque ela adivinhava as coisas, acharam muito ruim aquilo, porque já não tinha mais aquele dinheiro. E aí então mandaram prender e açoitar os dois. E bateram muito neles, jogaram no cárcere com os pés amarrados, as mãos. E daí então entra a providência divina, que naquele momento eles poderiam ter feito qualquer coisa, ter murmurado, ter esbravejado, ter se arrependido de pregar o evangelho. E daí então aquelas pessoas que colocaram eles lá dentro orientaram o carcereiro que os vigiassem e não deixasse que ninguém se aproximasse. E daí então na madrugada, Paulo e Silas estavam louvando e adorando o nome do Senhor. E o Senhor tão prontamente ouviu que enviou àquele lugar um terremoto terrível que abalou as estruturas daquela cadeia. As portas foram abertas, os grilhões foram quebrados, mas ninguém fugiu. E o carcereiro, ao ver aquilo, ele deve ter imaginado: nossa, todos fugiram e vão me matar. Então ele resolveu se matar, pegou a espada e quando ele foi fazer mal a ele mesmo, Paulo grita: olha, não faças mal a você, nós estamos todos aqui. E ele ficou muito maravilhado com aquilo que aconteceu e ele foi em direção a Paulo e Silas. E adorando ao nome do Senhor, ele levou aqueles dois homens para a casa dele. Porque ele ficou tão impactado, porque ele queria saber o que tinha acontecido. E daí então Paulo e Silas apresentaram a Deus, a Cristo, aquele homem. E ele foi salvo. E a casa dele também. A Bíblia diz lá em Atos que ele foi batizado. Não somente ele, mas também os que eram da casa dele. E o que eu quero dizer com isso? É que Deus tinha um plano na vida daquele carcereiro. Se Paulo e Silas não fossem obedientes, se Paulo e Silas não fossem até o fim fiel, como diz a palavra, até o fim nós devemos ser fiel, aquele carcereiro não encontraria a Cristo. Aquele carcereiro continuaria com uma vida de cárcere. Ele é quem cuidava dos prisioneiros não sair dali, mas ele era um prisioneiro daquela condição, daquela vida que ele levava. Então, quando ele encontrou a Cristo, ele levou os servos do Senhor para a casa dele, e a casa dele foi abençoada, e as pessoas que moravam com ele receberam a Cristo e foram batizadas, e a salvação veio naquele lar. Então, se você, meu irmão, se você está cansado da obra do Senhor, se você muitas vezes murmura na obra do Senhor, saiba que você está atrasando não somente a sua bênção, mas a bênção na vida de alguém. Você está deixando de acrescentar, você está deixando de levar as boas novas para a vida de alguém. O Senhor, ele tem planos na vida das pessoas e você faz parte do plano da vida de alguém. Mesmo que seja num cárcere, mesmo que seja numa favela, não importa. O Senhor, ele nos ordenou: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nós devemos ensinar, nós devemos acrescentar na vida das pessoas e não apenas murmurar e não apenas resmungar. Então eu quero deixar aqui registrado nesse vídeo de que o Senhor, ele conhece todas as coisas e trabalha de formas que nós nem imaginamos. Se Paulo e Silas não fossem fiel, aquele carcereiro não conheceria a Cristo. E daí então, o que ele seria? Apenas mais um. Mas o Senhor resolveu, naquele dia, naquele terremoto, impactar a vida dele e falar: vem para mim, vem para o meu lado.
E daí então aquele carcereiro entendeu e ele se converteu e engrandeceu o nome do Senhor. E o Senhor foi tão belo na vida de Paulo e Silas que aquelas pessoas que os prenderam não sabiam que eles eram cidadãos romanos. E daí então Paulo e Silas diz assim: bom, se eles prenderam as nossas vidas aqui no cárcere, vão ser eles que vão nos libertar, porque nós somos cidadãos romanos e eles não tinham autorização para fazer o que fizeram conosco. E daí então aquele povo pega Paulo e Silas e manda-os embora, porque eles não podem mais ficar ali. E o Senhor honrou até o final a vida deles. Foram açoitados, foram presos, mas o Senhor ainda foi fiel na vida deles, ainda foi fiel no propósito que eles tinham em converter, em salvar vidas com a vida do carcereiro, e eles seguiram o caminho pregando o evangelho do Senhor. E assim é o caminho daquele que prega a palavra, é o caminho daquele que semeia. A palavra diz que o semeador saiu a semear, ele não ficou parado, ele saiu a semear. Nós não sabemos quais eram as condições, como era o tempo naquele momento, mas ele saiu a semear. Como Paulo e Silas saiu a semear e o cárcere não parou a adoração deles. Assim, nós não devemos parar na nossa adoração, porque muitas vezes nós temos algum cárcere, alguma mágoa, algum sentimento ruim. A nossa adoração deve ser constante ao Senhor. Beleza, pessoal? Fiquem na paz. Galera, eu gostaria de dizer que o meu muito obrigado porque vocês estão dando like no canal. Siga o canal aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook. Eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo e entrem lá na nossa página, no nosso blog também, o pastorjc.blogspot.com.br, e entrem na nossa página do Facebook. Compartilhem esse vídeo e abençoe a vida de outras pessoas. Amém?